Agora sim vamos ficar em pé, não é? Para a leitura da palavra que nós encontramos lá no segundo livro dos Reis, no capítulo 4, dos versículos 1 a 7. Eliseu aumenta o azeite da viúva. 2 Reis 4, de 1 a 7. Certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para lhe serem escravos. Eliseu lhe perguntou: que hei de te fazer? Dize-me, que é o que tens em casa? Ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas. Põe à parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Estes lhe chegavam as vasilhas e ela as enchia. Cheias as vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus. Ele disse: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Palavra do Senhor, nós damos graças a Deus. Vamos cantar mais uma vez, nos preparando para ouvirmos a palavra que o Senhor tem colocado no coração desse seu servo, nosso queridíssimo reverendo Tércio. Com certeza, o pastor mais amoroso, mais carinhoso de todos, acho que de todos nós conhecemos. É verdade. É a pura verdade. Nós estamos felizes de tê-lo aqui conosco e de ouvirmos a palavra que Deus tem colocado no teu coração. Deus abençoe. Não é por acaso, nem por coincidência que você está aqui, porque Deus ama você. Muitas vezes nós somos assolados pelas vicissitudes da vida. Todos nós sofremos intempéries da existência. Todos nós temos forças para lutar diante de muitos desafios, mas muitas vezes há desafios que parecem ser maiores que nós. Há lutas que nos parecem que são invencíveis. Há dores na nossa alma que parecem que não vão passar nunca. Essa história que está registrada no segundo livro dos Reis, do capítulo 4, todos ou muitos de nós já a conhecemos. É uma história em que se passa há muitos e muitos séculos atrás, mas parece que essa história não somente ficou lá nos tempos passados. Se olharmos com muita atenção, vamos entender que essa história também faz parte da história das nossas vidas, porque esta mulher que teve um encontro com o profeta Eliseu, viveu dores atrozes na sua vida, viveu momentos de lutas e de perdas. E quem neste auditório já não passou por perdas? Quem nesse auditório já não passou por rupturas? Quem nesse auditório já não enfrentou mortes? Às vezes na família, de entes queridos, de amigos. Quem nesse auditório já não viveu suas lutas e já se desesperou? Muitos ou todos nós, se não quisermos cometer algum equívoco. Tu estás aqui vivendo tuas dores, tuas perdas. Esta mulher foi assolada porque acreditou na palavra do seu esposo, que era temente a Deus, mas as agruras e as lutas da vida,
as dificuldades surgiram, o marido precisou fazer empréstimos no seu dia a dia e não podia pagar, e além disso adoeceu, e com a doença veio a morte, e com a morte a impossibilidade de pagar dívida. Como nós também muitas vezes nos sentimos, porque perdemos tantas coisas, morrem em nós muitas esperanças, mas o que fazer quando estamos precisando de um milagre? Se você quer saber o que fazer diante da necessidade de um milagre, eu quero dizer-te que tu estás no lugar certo, porque Deus te trouxe aqui para te dizer que milagre ainda é possível, porque o nosso Deus é o Deus dos impossíveis, é o Deus que transforma as impossibilidades em possibilidade, é o Deus que transforma morte em vida, é o Deus que transforma enfermidade em saúde e cura, é o Deus que transforma a desesperança em esperança, é o Deus que transforma a dor, a revolta, o ódio, o ressentimento em perdão, amor, carinho e bondade. Esta mulher perdeu todas as esperanças, como talvez você esteja nesta manhã perdido em esperanças, não resta esperança para as suas lutas. Ela perdera o seu marido, perdera a condição de pagar dívidas e agora estava sem saber o que fazer. Foi ao homem de Deus e diante do homem de Deus disse: meu marido, teu servo morreu e agora os credores vêm para me tomar os filhos e eu não sei o que fazer. E aquele profeta diz: o que é que tu tens em casa? Você pode dizer essa frase comigo? O que é que tu tens em casa? Sim, é a partir desta pergunta que se desencadeia o maior segredo de milagres na vida de qualquer pessoa. Às vezes esperamos que os milagres aconteçam lá fora, às vezes esperamos que os milagres aconteçam da parte dos outros, mas um milagre começa com o que eu tenho em casa, não é com o que tu pensas ter na casa dos outros, mas o milagre de Deus está bem pertinho de ti, está dentro da tua casa. Aquela mulher não sabia o que fazer com as dívidas e as perdas, mas o profeta a inquieta com uma pergunta: o que é que tu tens em casa? E ela simplesmente diz: eu não tenho nada em casa, a não ser uma botija de azeite. É assim que às vezes estamos diante do desespero, diante da dor, não vemos outra coisa senão a nossa dor. Jó no capítulo 14 diz que o homem sente apenas as dores do seu próprio corpo, mas só a seu respeito sofre a sua alma. Nós sentimos as dores do corpo, mas só a nosso respeito sofre a nossa alma. Aquela mulher não sabia que posição tomar, que decisão tomar, que atitude fazer, porque só estava diante das suas dores. Talvez você aqui esteja pensando assim: não sei o que fazer diante das minhas dores, diante das minhas angústias, diante dos meus sofrimentos, não sei o que fazer, estou perdido. E quando não sabemos o que fazer, o nosso corpo sabe o que sentir. É aí onde entra o desespero, porque quando não sabemos o que fazer nas atitudes, o nosso corpo sente nas emoções. Quando não sabemos que direção tomar, o nosso corpo toma a própria direção, a direção da tristeza, da decepção, da depressão, do pavor, do pânico, do medo de tudo e de todos. É assim que às vezes nos portamos diante das perdas, porque não sabemos o que fazer nas atitudes, o nosso corpo nos faz sofrer nos sentimentos. Mas quando aprendemos a fazer nas atitudes, o nosso corpo supera os sofrimentos. Há 3 segredos para que o milagre aconteça: desejo, a fé e a obediência. 3 segredos para que um milagre aconteça na sua vida. Aquela mulher foi movida pela dor, pelo sofrimento, mas foi até o homem de Deus. E o homem de Deus disse: o que é que tu tens em casa, mulher? O começo do milagre na tua vida começa na tua casa. O que Deus quer te dizer hoje: o começo do milagre da tua vida começa no teu coração, que é a tua casa. Começa no teu interior, que é a tua mente. Não
te preocupes com o que os outros pensam a respeito da tua situação. Deus conhece a tua casa, Deus conhece o teu coração, Deus conhece as tuas necessidades, Deus conhece as tuas dores, Deus conhece teu sofrimento, Deus conhece a tua casa do coração, como está desprovida de tudo, até de fé, até de esperança. Ele te trouxe aqui hoje, querido, para começar uma revolução na tua casa. Não é na casa física onde tu moras, mas é na casa espiritual onde tu habitas, no teu corpo, nas tuas emoções, nos teus sentimentos. Porque esta mulher aprendeu a vencer e a operar milagres por causa do desejo. A Bíblia Sagrada diz, no Salmo 37, versículo 4: agrada-te do Senhor, e Ele concederá o desejo do teu... Isso, aprendeu bem, não foi? Agrada-te do Senhor, e Ele concederá o desejo do teu coração. Portanto, querido, sem desejo não há milagre. Somente há milagre quando nutrimos o desejo. Porque quando morremos aquilo que amamos, morre também dentro de nós o desejo. E às vezes não temos mais desejo por coisa alguma, nem por amigos, nem por pessoas a quem amamos, nem por pessoas que são importantes para nós. Morreu o desejo, morre toda a possibilidade de milagres, porque só há milagre onde houver desejo. Sem desejo não há milagre. Diga isto comigo: sem desejo não há milagre. Tu muitas vezes precisas de um milagre. Muitos de nós precisamos de um milagre, mas não nutrimos o desejo para tê-lo. Precisamos por necessidade, mas não nutrimos o desejo no coração da gente. Agrada-te do Senhor e Ele concederá o desejo do teu coração. Sem desejo não há milagre. Repita comigo bem forte: sem desejo não há milagre. Não importa quão grande seja a tua dor, não importa quão terrível seja a tua angústia, não importa quão fundo tu tenhas descido, não importa quão angustiante esteja a tua alma, eu quero te dizer nesta manhã, meu filho, Deus te trouxe aqui para fazer nascer no teu coração o desejo por um milagre. Amém? Ele quer que você nutra o desejo por um milagre. Foi assim que aconteceu há muitos séculos atrás, quando Jesus seguia o seu caminho, uma multidão o seguia, uma multidão se espremia ao redor dele, e uma mulher execrada da sociedade, uma mulher considerada como imunda, que há 12 anos sofria de uma hemorragia, não sabia o que fazer da vida, mas ela pensou no coração uma coisa. Ela disse: se eu somente tocar na orla dos vestidos dele, se eu somente tocar nele, eu serei curada. Ela nutriu o desejo. Barreiras eram muitas, impedimentos eram muitos, impossibilidades eram muitas, dificuldades nem contar quantas. Mas ela decidiu no coração tocar na orla das vestes de Jesus, desejou tocar, e por isso moveu-se no meio da multidão até chegar a Jesus. E Jesus, quando sentiu o toque, disse: alguém me tocou. E aí muitos disseram: claro, Senhor, todo mundo está aí lhe empurrando, todo mundo está aí encostando em você, e você diz que alguém lhe tocou. É que alguém me tocou de forma diferente. Tem gente que quer tocar em Jesus somente na religiosidade. Tem gente que quer tocar em Jesus somente nas orações dos outros. Pede aos outros que orem porque acham que os outros têm maior poder. Tem gente que espera somente na fé dos outros. Querido, você precisa tocar em Jesus, não importa a impossibilidade que lhe apresente a vida. Rompa as barreiras, rompa as dificuldades, siga em frente, toque na orla do vestido de Jesus e o desejo fará com que o milagre aconteça na sua vida. Ela tocou na orla do vestido de Jesus e Jesus disse: alguém me tocou porque eu senti que de mim saiu poder. Toca em Jesus com teu desejo e o poder dele virá até você. Muitos tocam em Jesus, mas tocam apenas na superficialidade. Tocam apenas no corpo, não recebem o segredo de tocar pelo desejo, de tocar pela fé. Toca em Jesus nesta manhã, querido, com os olhos da tua fé, porque sem desejo não há, diga bem forte, sem desejo não há
milagre. Se queres uma mudança na tua vida, começa com a mudança da tua emoção. Começa a dizer para ti mesmo: eu quero um milagre na minha vida. Eu preciso de um milagre na minha vida. Sem desejo, portanto, Senhor, eu quero. Se tu queres, Senhor, tu podes. Mas quero que tu saibas, Senhor, que eu quero um milagre na minha vida. Eu quero um milagre na minha família, na minha casa, no meu relacionamento, nas minhas esperanças. Eu quero um milagre. Sem desejo? Muito bem. Mas somente desejo não faz milagre. Porque muitos desejam e não alcançam. Esquecem de perseverar, esquecem de lutar. Sem desejo não há milagre, mas sem fé não há poder. Porque o poder está na fé. A fé é a certeza das coisas que se não veem, é a convicção de fatos que se esperam. Muitos têm o desejo, mas não acreditam. Muitos têm o desejo, mas não conseguem confiar. Muitos têm o desejo, mas não conseguem acreditar. Querido, a fé é o segredo da vitória do mundo, pois a palavra de Deus diz que a vitória que vence o mundo é a nossa fé. E o autor da carta aos Hebreus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Aproxima-te de Deus com fé, com a tua fé, porque sem desejo não há milagre e sem fé não há poder. Diga comigo assim: sem desejo não há milagre e sem fé não há poder. Pela fé entendemos que Deus criou todas as coisas. Pela fé nós entendemos que o mundo inteiro é sustentado pelo poder da palavra de Deus. Pela fé, os heróis da fé nos dão grandes exemplos disso em Hebreus capítulo 11. Pela fé romperam grilhões. Pela fé venceram muralhas. Pela fé entraram no fogo e não foram queimados. Pela fé foram lançados em covas de leões e não foram mortos. Pela fé receberam seus filhos da morte. Pela fé viram suas enfermidades sendo curadas. Pela fé, pela fé, pela fé. Então, querido, você está aqui nesta manhã para entender uma coisa: Ele te trouxe aqui para reavivar a tua fé. Amém? Reaviva a tua fé, querido, porque sem desejo não há milagre e sem fé não há poder. Poder está na fé. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. O justo viverá pela fé. E tu és justo, querido. Tu vais viver pela fé. Acredite no Deus que te ama. Acredita no Deus que provê todas as tuas necessidades. Acredita no Deus que te protege, que te preserva, que não deixa que nenhum mal te suceda. Pode 10.000 cair ao teu lado, outros 1.000 ao teu redor, mas tu não serás atingido em nome do Senhor. Alimenta teu coração com a fé, porque sem desejo não há milagre e sem fé não há poder. Mas é interessante, muitos têm desejo, muitos têm fé, mas não recebem milagre. Sabe por quê, querido? Porque há um outro segredo para o milagre. Sem desejo não há milagre, sem fé não há poder. E o terceiro segredo é: sem obediência não há realização. Sem obediência não há realização. Aquela mulher estava aflita, angustiada, não sabia o que fazer. E o profeta disse: o que é que tu tens em casa? Ah, somente um pouco de azeite. Então volta para casa. Pede vasilhas emprestadas a todos os teus vizinhos e fecha a porta da tua casa e vai enchendo as vasilhas. Ela ouviu o segredo do milagre. Ela ouviu que precisava ter desejo. Ela teve, não teve? Teve. O profeta disse: volte para casa, pegue as vasilhas e encha. O profeta disse: isto é fé. Acredite que as vasilhas serão cheias. Acredite que suas vasilhas serão cheias nesta manhã. Acredite que as vasilhas do seu coração serão transbordantes do Senhor. Ela ouviu o segredo do milagre, mas se ela não tivesse voltado para casa,
se ela não tivesse ido impedir as vasilhas, se ela não tivesse fechado a porta, se ela não tivesse obedecido, nada daquilo teria acontecido. É o que eu quero te dizer nesta manhã, filho, filha. Tu estás aqui ouvindo o segredo para um milagre acontecer na tua vida. Sem desejo? Sem fé? Então, vamos bem forte? Sem desejo não há milagre. Sem fé não há poder. Só te falta uma coisa: sem obediência não há realização. Pois o milagre que tu precisas se realizará pela tua obediência. Jesus Cristo disse: aquele que ouve a minha palavra e obedece, esse é o que me ama. Portanto, querido, o segredo de operar milagre na tua vida está em tu desejares, está em tu creres e está em tu obedeceres. Porque se eu não obedeço, não adianta eu crer, nem adianta eu desejar, porque Ele só me dará quando eu estiver disposto a obedecê-lo. Sem desejo não há milagres, sem fé não há poder, e sem obediência não há realização. Os discípulos de Jesus um dia passaram a noite inteira pescando e nada conseguiram. Nada conseguiram. E aí Jesus chega e diz: ei, pega as redes e lança para o outro lado do barco. Olha, do outro lado do barco. Não precisava ir longe não, querido. É do outro lado. O que Jesus queria deles não era nenhum feito extraordinário. O que Jesus queria deles não era que eles demonstrassem quanta força tinham para levar o barco até outro lugar. Não, Jesus disse apenas uma coisa: lança a rede do outro lado. Eles só precisavam obedecer. Mas como, Senhor? Disse Pedro. Não é fácil obedecer não. A gente já pergunta logo: mas por que obedecer? Por que obedecer? Jesus disse: lance para o outro lado. E eles disseram: mas passamos a noite toda e não conseguimos nada, e o Senhor manda lançar para o outro lado aqui do barco. Ele disse: querido, não questione o que Deus manda você fazer. Manda quem pode. Sabe direitinho, né? E por que Deus manda você fazer as coisas e você fica com mais, com conversa mole? Escuta, querido, sem desejo não há milagre, sem fé não há poder, e sem obediência não há realização. Querido, o milagre está bem pertinho de acontecer na sua vida, na sua casa e no seu coração. Não fique discutindo com Deus. Se Ele te disser no teu coração que vai te conceder uma coisa, espera no Senhor, anima-te e Ele fortalecerá o teu coração. Se tu ouviste uma palavra de Deus, uma promessa de Deus na tua vida, não dê importância às vozes dos outros, às conversas dos outros, às insinuações dos outros. Se Deus falou teu coração, querido, pode passar o céu e a terra, mas a palavra do Senhor jamais passará. Se tu estás invadido de dúvidas, deixa a dúvida na tua razão, mas nutre a fé no coração. Se tens dúvida na razão, põe o coração para crer e o corpo para obedecer, e o restante acontecerá. Porque sem desejo não há milagres, sem fé não há poder, e sem obediência não há realização. Em 1 Samuel capítulo 15, versículo 22 diz: eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar. Tem gente que está disposto a fazer qualquer sacrifício, mas não está disposto a obedecer. Porque fazer sacrifício é fácil, basta ter dinheiro ou ter coisas, né? Aí eu vou fazer um sacrifíciozinho. Querido, Jesus não te quer pelo que tu podes sacrificar, Ele te quer pelo que tu podes obedecer. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Ele não perguntou para você questioná-lo, Ele disse apenas para você segui-lo. E aquele que vem após mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Se estás aqui hoje no meio das tuas perdas, sofrimentos, angústias e desesperos, Ele te trouxe aqui, filho, para te dizer: anima-te,
fortalece o teu coração, tem desejo de volta, tem a fé de volta e dispõe-te a obedecer, porque quem obedece é capaz de crer, e quem crer é capaz de desejar, e quem desejar tem tudo nas suas mãos. Ele te trouxe aqui para te dizer isso, ele te trouxe aqui para tu ouvires isto, para que teu coração seja nutrido assim. Querido, ele te ama muito, e ele não te critica pelas tuas dores, nem pelos teus sofrimentos. Ele nem te critica pela falta de fé. Quantas vezes pedimos a ele: Senhor, aumenta-nos a fé. Ele te trouxe aqui para te dizer: tudo o que tu precisas é desejar, crer e obedecer. O restante é comigo. Deixa Deus fazer o que Ele é especialista em fazer. Ele é especialista nos impossíveis. Ele te trouxe aqui hoje para te dizer: deseja, acredita e obedece. E eu vou te dar infinitamente mais do que tu possas imaginar. Que Deus nos abençoe. Amém.